Mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo, que nessa quinta-feira encara o Remo no Maracanã. Ingressos quase esgotados, pelo menos até a gravação desse vídeo. Os ingressos ainda não haviam sido esgotados, mas no vídeo de agora a gente não vai falar especificamente de campo e bola. Embora envolva o Calleri, atacante de São Paulo, que muita gente está dizendo aí que pode aparecer no Flamengo, está na mira do Flamengo, a gente vai falar sobre isso. E vamos falar também sobre o assunto estádio próprio. Olha, o Penidão, Luiz Penido, um cara que eu respeito demais no jornalismo, anos de jornalismo, narrador esportivo, deu uma informação aí envolvendo a situação do terreno que o Flamengo adquiriu para poder construir o estádio próprio. Rapaz, vou te falar, situação complicada. Mas o que pensa a atual gestão em relação a esse assunto? E aí, o que aconteceu? Eu vou dar só um spoiler para vocês. Penido disse que a construção do estádio próprio pode não acontecer mais. Pelo menos nesse terreno. Vocês vão entender já já no vídeo de agora. Atualização envolvendo Flamengo e Bruno Henrique. No último vídeo a gente trouxe que o jogador se manifestou, porque tinha gente dizendo que o Flamengo havia feito uma proposta e o jogador havia recusado essa proposta para uma renovação de contrato, porque não tinha gostado dos valores. Porém, isso não é verdade, o próprio jogador se manifestou. O que é verdade? Inclusive, uma pessoa do Flamengo acabou de me passar e eu falei, inclusive, lá no SBT e agora eu corri para casa para gravar esse vídeo. Nessa semana, ou seja, nos próximos dias, vamos dizer assim, o Flamengo e o empresário do atleta, o Denis Ricardo, vão se reunir pela primeira vez para tratar do assunto. Não tem como eu, antes dessa reunião, dizer, olha, Bruno Henrique gostou, olha, o Flamengo quer renovar. Não, gente, vai ser uma conversa. Vai ser dado o passo inicial para uma suposta renovação de contrato. Eu falo suposta porque não tem como saber o que vai acontecer nessa reunião. Não sei quanto o empresário dele vai pedir, quanto o Flamengo deseja oferecer, não sei. Não tem como saber. Após essa reunião, a gente vai trazer as atualizações para vocês. O que eu sei no lado do Flamengo, isso é de apuração. Dificilmente o Flamengo vai fazer uma proposta que seja por mais de um ano. Ou seja, o contrato dele vai até dezembro desse ano. Se o Flamengo quiser renovar, vai ser até dezembro de 2027. O jogador vai aceitar? Não tem como saber, gente. Aí a gente precisa esperar. Antes de falar sobre esse duelo dessa quinta do Flamengo com o Remo, o site ge.com fez, um levantamento bacana aqui, ó. Dono da maior invencibilidade em casa do Brasileirão, o Flamengo mira recorde também nos pontos corridos. Contra o Remo, o Flamengo pode chegar a 26 jogos sem perder como mandante e se isolar com a quinta maior sequência no atual formato. Entre 1980 e 1985, o clube atingiu marca de 58 partidas. Invicto como mandante a 25 jogos no Brasileirão, o Flamengo volta a jogar no Maracanã nessa quinta contra o Remo. A força em casa ajudou a equipe a ser campeã no ano passado e pode ser um fator decisivo também em 2026, além de representar o recorde até o fim da temporada. O Flá pode chegar a 26 jogos sem perder como mandante e se isolar com a quinta maior sequência do atual formato de pontos corridos. O time da Gávea ainda tem mais 17 jogos em casa pelo Brasileirão 2026, ou seja, precisa empatar ou vencer pelo menos os próximos 8 para desbancar o São Paulo no primeiro lugar. Os adversários são Remo, nessa quinta, Santos, Bahia, Vasco, Palmeiras, Curitiba, São Paulo, Vitória. Com todo respeito, mas Remo, Santos, bota o Santos aí. Bahia é complicado, Vasco é clássico, né? Curitiba, Vitória, para mim, Flamengo, não vou dizer obrigação, mas naquela planilha que a gente faz antes de começar o campeonato, esses jogos aqui em casa, 3 pontinhos do lado. Agora, Bahia é um jogo difícil, tá? Palmeiras, nem preciso falar, um jogo muito difícil. São Paulo também é um jogo extremamente difícil. Então, fica aí esse levantamento para vocês. Galera, vamos falar agora do assunto aí do estádio próprio, terreno do estádio próprio. O Luiz Penido, ele falou em seu podcast sobre o projeto de estádio do Flamengo e afirmou que, no cenário atual, a construção não deve acontecer. Ainda de acordo com o jornalista, a área discutida para o projeto é considerada inviável juridicamente. O clube deve receber de volta o dinheiro investido no terreno. Bom, gente, procurei o Flamengo até a gravação desse vídeo aqui, não obtive nenhuma resposta em relação a esse assunto.
Mas vamos lá, o que pensa a atual gestão? A gente sabe que a atual gestão, desde quando assumiu o presidente BAP, sempre foi muito franco e sincero com o torcedor. Nós não vamos fazer loucuras financeiras para poder construir o estádio próprio. Nós temos o Maracanã por 30 anos e o Maracanã está se tornando extremamente sustentável financeiramente falando para o Flamengo. O Flamengo conseguiu aumentar o número de arrecadação, o valor de arrecadação nos jogos. Então, eu estou com o BAP e com a atual gestão. Eu acho que não tem que fazer loucuras. Então, se o problema for o terreno, aí sim que a atual gestão não vai fazer grandes esforços para poder construir o estádio próprio. Eu sou um cara, eu como torcedor, eu sempre tive 2 sonhos como torcedor do Flamengo. Primeiro, ver o Flamengo campeão da Libertadores. Graças a Deus realizei, vi muitas vezes e eu acho que vou ver muito mais vezes daqui para frente. E também o Flamengo ter um estádio próprio. Apenas para dizer, pronto, eu tenho. Porque eu acho que é algo que falta na história do clube. Tudo bem, o Maracanã é maravilhoso. Eu sou super a favor do Maracanã, vou ser muito sincero. Amo o Maracanã. Para mim, o Maracanã é a casa do Flamengo, não de maneira literal, mas o Flamengo tem que continuar jogando no Maracanã, mas eu acho que tinha que ter um estádio próprio só para dizer, olha, eu tenho. É tipo casa própria, é isso. Eu quero ter e pronto, mesmo que continue jogando no Maracanã, mas tem casa própria. Por exemplo, o Vasco. Enche a boca para falar que tem São Januário. Mas, gente, São Januário não é mais rentável ao Vasco da Gama. Cabe poucas pessoas. Em alguns jogos o Vasco nem pode utilizar São Januário, ainda tem esse ponto. Mas eu acho que o Flamengo tem que fazer sim um esforço para construir o estádio próprio. Porém, não tem que se endividar por conta disso. E a informação do Luiz Penido é extremamente relevante, cara. Repito, é um cara que eu super respeito no jornalismo. Jamais ele iria inventar isso, pelo amor de Deus. E o Penido nem é de dar notícias também. Ele é muito mais focado em narração, inclusive, ao lado do Garotinho, para mim são 2 caras ícones da narração no rádio. Então, fica aí a notícia. Para finalizar nosso vídeo, galera, muita gente me perguntando de Calleri, com todo respeito ao jornalista que noticiou isso, mas não faz o menor sentido o Flamengo ir atrás de Calleri. A gestão, a todo momento, deixa muito claro que quer diminuir a média de idade do elenco. Aí fui ver a idade do Calleri, né? Calleri e o Gol. Vamos lá, cara. Cara, não faz... Assim, eu sou um cara que eu gosto muito do Calleri. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sempre menciono o Calleri como centroavante que eu gostaria de ter visto no Flamengo. E eu falo gostaria, conjugo o verbo dessa maneira, porque não vai ter. Gente, o Calleri tem 32 anos. É um cara super identificado de São Paulo. Para tirar o Calleri de São Paulo seria muito difícil. O Calleri teria que topar. Ele já disse várias vezes que só joga no São Paulo, futebol brasileiro. Embora a palavra ultimamente não tenha muito valor no futebol, mas o Calleri dificilmente deixaria o São Paulo para jogar no Flamengo. E outra, o Flamengo nem procurou o Calleri. Repito, o Calleri tem 32 anos, não faz o menor sentido, tá, gente? Então, eu tô falando isso porque tá todo mundo me perguntando. Eu não queria dar uma não notícia aqui. Mas é chato, as pessoas perguntam. Uma hora eu falo, cara, beleza, eu vou responder. Tá aí a resposta. O Flamengo não negocia com o Calleri, não tem desejo de contratar Calleri. E o Calleri nem iria para o Flamengo, né, gente? Pelo amor de Deus, assim, é só a gente olhar a identificação que ele tem com o São Paulo e como ele é muito querido e benquisto pela torcida do Tricolor Paulista. Valeu, galera. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! Fala aí, nação rubro-negra. Quero saber a sua opinião sobre essa questão da renovação do Bruno Henrique, né? Onde o Flamengo não vai fazer uma loucura aí, oferecer um contrato maior com o jogador que já está com uma idade bem alta, tem uns vencimentos altíssimos também. Eu quero saber a sua opinião sobre o Bruno Henrique e sobre o Calleri, né? Nós trouxemos um vídeo mais cedo aí, as informações do Jorge Nicola, agora o Vene Casagrande atualizando tudo. Se você não viu o vídeo, vou deixar aqui no cardzinho para você ir lá e dar uma olhada. Comente aí se você quer o Jonathan Calleri no Flamengo ou não, se acha da possibilidade do centroavante vestir a camisa rubro-negra. E também deixa o palpite aí para a partida de logo mais contra a equipe do Remo no Maracanã. Valeu!